Olá, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar o conteúdo, né, vou só lembrar aqui a vocês que é importante vocês procurarem um lugar mais silencioso, tá bom? Vocês se concentrarem melhor. E também pegar material didático, né, vocês acompanhando pelo livro, né, para vocês fazerem as anotações, tá? Enfim, a aula de hoje de geografia é sobre a poluição das águas, né? Então a gente estava trabalhando nas aulas passadas as águas, né? Nós aprendemos o ciclo das águas, nós conhecemos um pouco mais sobre os oceanos, sobre os rios, não é? E agora a gente vai entender um pouco, né, sobre o processo de poluição, né? Como essas águas estão sendo poluídas, tá bom? Enfim, a poluição das águas, né, gente? A contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos, tá bom? Se eu perguntasse o que seria poluição, seria isso, é a contaminação dessas águas, tá? Independentemente de qual corpo de água, pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser uma lagoa, pode ser um oceano, pode ser um mar, tá bom? Então, toda vez que eu falar de contaminação dessas águas, vocês já podem considerar como poluição, tá? E essa contaminação, ela pode acontecer por elementos físicos, químicos ou biológicos, né? Enfim, e elas podem ser nocivas, né? Ou prejudiciais aos organismos, às plantas e até mesmo a gente, né? O ser humano e as atividades humanas, tá? E aí um fator preocupante dessa poluição é que os lençóis freáticos, né, os lagos, os rios, os mares e os oceanos, eles são o destino final, né, de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Então, como assim? A gente tem que lembrar um pouco do ciclo da água, né? Vocês lembram que a água ela percorre um caminho muito grande, né? Tem um momento que ela está ali no rio, depois ela vai para o mar, ela deságua no mar, aí ela evapora, vai lá para a atmosfera, aí ela se condensa e forma uma nuvem, depois essa nuvem vai se precipitar e ela vai cair de novo, né? E aí ela cai de novo para a terra, ela pode escoar, né? Em forma de rio, por exemplo, ou ela pode se infiltrar, né? Aí ela vai lá debaixo do solo, né? Enfim, então a gente sabe que a água está percorrendo um caminho muito longo, né? E é o que a gente chama de ciclo da água. Então a água ela está em cima da terra, né? Ela está escoando como um rio, ou como um oceano, um mar, ou uma lagoa, ou um lago. Ela está dentro do solo, né? Debaixo do solo no caso, porque ela se infiltra também, tá bom? E ela também está na atmosfera, né? Então vamos pensar, se a gente tiver qualquer poluente nessa atmosfera, pode ser que a água leve junto, né, no ciclo dela, tá bom? Do mesmo jeito, se a gente tiver algum poluente nesse solo, pode ser que a água, quando se infiltre, né, ela acabe levando esses poluentes junto com ela também, tá bom? Então isso é muito interessante, né? É importante a gente ter essa consciência de que qualquer poluente que ele for solúvel em água, o que significa ser solúvel em água? Significa que a água consegue levar ele, tá bom? É tipo isso. Vamos imaginar, por exemplo, que você pega um copo d'água, pega 2 copos d'água. Aí um copo d'água você coloca uma colher de óleo, por exemplo, tá? E no outro copo d'água você coloca, deixa eu ver, coloca uma colher de açúcar. Pronto. Aí você mexe os 2 copos. Aí você vai perceber que a colher de açúcar ali, que você colocou no copo d'água, você quase não consegue ver, né? Fica tipo transparente, não é? Quer dizer que a água está conseguindo levar esse açúcar. Agora, se você pegar o copo com óleo e você observar, você vai perceber que eles não se misturaram. Por mais que você passe o dia mexendo naquilo ali, é como se o óleo formasse uma bolinha, né, dentro do copo d'água, não é? Por quê? Porque ele não está se misturando, ou seja, a água não consegue levar ele, tá bom? Enfim, então a maioria desses poluentes, eles vão ser solúveis, ou seja, a água vai conseguir levar ele. E se isso acontecer, isso é muito prejudicial, porque significa que a água vai ser o destino final desses poluentes. Se eu tiver um poluente solúvel em água na atmosfera, a água vai levar, né? Quando ela evaporar, se condensar ali e for se precipitar, né? Em forma de chuva, por exemplo. Se tiver algum poluente no solo, a água também pode levar, né? Porque vai se filtrar e vai levar essa água. E esses poluentes, então, a água vai levar ou para os lençóis freáticos, né? Que são a água que está debaixo do solo, ou então para algum rio, né? Que pode ser levado para algum rio, ou para os oceanos, ou então para algum lago, tá bom? Então a gente percebe o problema disso, né?
E aí, gente, essas redes hídricas, elas recebem, né, a poluição da atmosfera, né, e do solo, né? Então isso é importante. Poluição da água não é só você jogar lixo no mar, lixo no rio, lixo na lagoa, não. Tem outras questões também. Além disso, se você contaminar o solo, ou então contaminar a atmosfera, você também vai estar contribuindo para a poluição das águas, né? Ainda que de maneira indireta, tá bom? Enfim, e aí a gente pode dizer que existem dois tipos de fontes de poluição, tá bom? As fontes pontuais, né, que é quando a gente consegue identificar da onde ela surgiu, né, que são as fontes individuais facilmente identificadas, né, como por exemplo encanamento, uma vala, enfim. Quando você tem uma poluição do rio, por exemplo, você sabe identificar exatamente quem foi, né, ou onde foi, enfim, você consegue identificar, você vai chamar de fonte pontual, tá bom? Só que tem algumas situações em que a gente não consegue mais identificar quem foi que fez isso, né? E aí a gente vai dizer que é uma fonte não pontual, ou então uma fonte difusa. Por quê? Porque a contaminação ela não é originada por uma fonte individual ou uma fonte mais discreta, não. É uma situação que você não sabe mais de onde surgiu, né? A gente não consegue identificar da onde esse descarte está vindo, né? Por exemplo, quando a gente tem o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo, lançamento de esgoto nos córregos, né, dos rios, por exemplo. Então vamos supor, se você tem esgoto no rio, às vezes você não tem como identificar de onde partiu, né? Então, isso é importante, porque em algumas situações a gente vai conseguir identificar, em outras situações, infelizmente, a gente não vai mais conseguir identificar, né? Porque está num nível tão grande de poluição que a gente não tem mais como identificar quem foi que fez isso, o que é um problema, né? Porque aí a pessoa vai continuar fazendo, né? A indústria vai continuar fazendo, enfim, e vai continuar poluindo, tá bom? E aí, gente, os tipos de poluição da água, né? A gente pode dividir a poluição em quatro, tá? Quatro tipos de poluição dessa água. A primeira poluição seria a poluição sedimentar, né? Que é o acúmulo de sedimentos, tá bom? Claro, a gente viu que até é um processo um pouco assim natural, né? Porque a água leva sedimentos, a gente viu, principalmente se for o rio, né? Só que o que acontece? A gente tinha mostrado na aula passada o processo de assoreamento de um rio, né? Que é quando eu tenho ali um acúmulo de sedimentos, né? De terra, na verdade, dentro desse rio, que vai fazer com que ele fique lamacento, ou até mesmo ele morra, né? Porque ele vai ter um monte de sedimento nele. E esse é um processo que acontece atrelado a desmatamento, né? Desmatamento da mata ciliar. Só que aqui também a gente pode considerar como poluição sedimentar quando eu vou ter outros sedimentos que não são de origem natural, por exemplo, não são sedimentos de rocha, são outras coisas que são jogadas nas águas, tá? E isso vai fazer com que tenha um acúmulo. Então, por exemplo, quando a gente tem um rompimento de barragens, né? Aquelas barragens, vocês lembram do local de Brumadinho, por exemplo, né? Teve uma barragem que foi rompida e aí aquela lama, né, que atingiu a população inteira, não só o rio, mas também a casa das pessoas. Felizmente muita gente morreu, né? Não sei se vocês lembram disso. O que acontece? Quando essa barragem se rompe, na verdade aquela barragem ali era uma extração de minério. Como assim minério? Tinha elementos metálicos, tá bom? E aí tudo isso se misturou com a água, e se misturou com terra, e aí ficou aquela lama inteira. E isso é um problema muito grande, porque realmente ficou uma lama, né? E além de ser uma lama, tem ali alguns elementos que eles estão contaminando essa água. Inclusive eles podem até causar problemas no ser humano, tá? Enfim. E aí a gente tem a poluição biológica, né, que seria a introdução de detritos orgânicos, né, lançados geralmente por esgoto doméstico e industrial. Então, poluição biológica é, por exemplo, o esgoto, né? Quando a pessoa, sei lá, uma indústria, por exemplo, a indústria, ela joga o esgoto dela num rio, por exemplo, ou uma casa, né? Vamos supor que a gente tem uma cidade que não tem um encanamento adequado. E aí, eles podendo tratar essa água do esgoto, eles jogam a água do esgoto no rio. Qual é o problema disso? O problema é que esses detritos orgânicos, né, gente, que seria as fezes, por exemplo, né? São orgânicos, né, as fezes.
O que acontece? Eles são jogados nesse rio, no mar também, no oceano. Aí o que acontece? Eles vão se decompor, né? Porque é orgânico, então vai se decompor. Só que essa decomposição ela vai consumir oxigênio. E esse oxigênio vai ser retirado da água, né? Porque vai estar na água. E aí esse oxigênio vai fazer com que muitas espécies morram. Porque por mais que os peixes, por exemplo, vou pegar aqui o peixe, por mais que o peixe ele esteja dentro da água, gente, ele precisa de oxigênio também, tá bom? E ele vai tirar esse oxigênio da água, né? Ele tem o corpo dele todo preparado para isso. Aí o que acontece? Se eu estou tirando esse oxigênio dele, ele não vai ter como respirar. Então é como se ele estivesse morrendo por asfixia. Entendeu? É como se você estivesse asfixiando o peixe, que ele não vai conseguir respirar. Porque eu estou tirando o oxigênio dessa água. E por que eu estou fazendo isso? Porque esse processo de decomposição, ele precisa de oxigênio. E aí ele vai tirar o oxigênio da água, tá? Poluição térmica. Temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema é aumentada ou diminuída. Então, quando a gente tem, por exemplo, um rio ou um lago, ou até o próprio mar, né, e a gente tem ali um aumento da temperatura ou uma diminuída nessa temperatura, tá bom? Isso vai alterar, né, vai alterar a população que mora ali, no caso, né? Enfim, os peixes, né? A vida aquática de maneira geral, tá bom? Porque você vai estar alterando ali, né? E aí vai modificar todo o ecossistema deles. Poluição química, quando a gente tem uma contaminação gerada por produtos químicos, né? Quando você joga ali alguns produtos químicos na água, né? Ou algumas indústrias jogam alguns elementos químicos. E qual é o problema disso? O problema é que essa poluição é a mais complicada, porque tem uma dificuldade muito grande da gente descontaminar, né? Depois que está contaminado, é muito difícil descontaminar, tá bom? Enfim, vamos para o exercício, tá? Para a gente finalizar. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando, então a gente vai procurar a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. B. A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Olha, esse aqui está mais certo por enquanto. Ó. Qualidade da água, a gente viu que a gente realmente interfere, né? Da poluição, por exemplo, né? Que a gente está interferindo na qualidade da água. Quantidade disponível é justamente isso, né? A gente tem uma pequena parcela da água do mundo para a gente consumir, né? Então a gente vai interferir nessa quantidade disponível, sim. Então seria o item B, tá bom? Mas vamos continuar, né? O item C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre? Apenas água subterrânea? Não, né? D. Apenas a disponibilidade de água superficial, ou seja, água no rio e lago? Não, né? A gente também interfere em outras coisas. O regime de chuva, mas não a quantidade de água disponível no planeta? Também não, né, gente? Então a gente vai ficar com o item B, tá bom? Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas. Acessem o site, né, para vocês se informarem e também a agenda digital, tá bom? E até a próxima aula.